Eu sou Viviane Escudeiro Fortes, tenho 44 anos, sou dentista há 21 anos, me formei pela Universidade Bandeirante de São Paulo, na capital paulista, onde eu nasci. Por que você escolheu a odontologia? Eu costumo dizer que foi a odontologia que me escolheu, não sei explicar por quê, mas desde criança eu brincava de boneca, que eu era dentista das minhas bonecas, e eu fazia uma mistura com o talco da minha mãe e um pouquinho de água e eu fazia uma massinha e socava dentro da boca das minhas bonecas até que elas apodreciam e eu tinha que jogar elas fora, porque elas ficavam podres por conta dessa massinha. Mas era a minha brincadeira preferida e eu nunca tive nenhum parente dentista, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, nem se ia muito ao dentista. E eu sempre fui apaixonada também pelo cheiro de dentista que todo mundo odeia. Como foi o seu início na odontologia? Quando eu me formei lá em São Paulo, eu trabalhei num sindicato dos jornaleiros, de quem tem bancas de jornal em São Paulo. Trabalhei por um período lá. Foi quando eu me casei e vim para Itaporã, há 20 anos atrás. E aqui eu fiquei um período sem trabalhar, até por não conhecer ninguém da área da odontologia. Então fui fazer outras coisas. Depois tive meus filhos e quando eu resolvi voltar, eu voltei pela prefeitura de Itaporã, trabalhei muitos anos na escola Sônia Paiva. Foi lá que eu resolvi fazer odontopediatria para cuidar das crianças, eu fui colocada lá na escola, até tomei um susto quando me colocaram lá, porque eu não tinha experiência e nem queria, na verdade, atender criança. E quando estava trabalhando lá, eu me apaixonei por poder ajudar aquelas crianças a resolver os problemas odontológicos dela, de fazer de uma maneira mais leve os tratamentos. Foi quando eu fiz a especialização de odontopediatria e abri o meu consultório aqui. E aí eu trabalhava tanto na prefeitura quanto no meu consultório. Qual foi o maior desafio do início da carreira? Para mim foi não ter conhecimento, como eu falei, não tenho parente dentista, não tenho nada. Então, para mim, como eu me formei, fiquei pouco tempo na cidade onde eu conhecia todos, né, meus colegas dentistas. Quando eu mudei para cá, que eu não conhecia ninguém da área, para mim foi muito difícil, porque aí nenhuma porta se abria para mim em relação à odontologia. E quando eu fui procurar emprego em algumas clínicas de Dourados, o que eles me obrigaram a fazer, eu não aceitei, porque não era essa odontologia que eu queria praticar, que era de inventar tratamentos, né, de enganar o paciente. Então, foi nessa época que eu fiquei sem trabalhar na odontologia, porque o que foi oferecido para mim eu não iria fazer. Você acredita que ser dentista mudou a sua forma de ver as pessoas? Eu acredito que sim, porque a odontologia, ela faz com que a gente enxergue as pessoas com uma empatia, né? A gente fala muito, por exemplo, do medo que a pessoa tenha para ir ao dentista realizar um tratamento. Então a gente precisa ter esse olhar de entender quais são os motivos da outra pessoa e não os meus motivos. Né? Porque para mim uma coisa pode ser muito fácil, para aquela pessoa é muito difícil de superar aquele medo, aquele trauma, aquela ansiedade. Então isso me ajudou bastante. Você já pensou em desistir em algum momento? O que te fez continuar? Quando eu vim para cá, que eu não encontrava nada na área da odontologia, eu desisti por um período, né? Fiquei um longo tempo sem exercer a profissão, fui trabalhar com uma distribuidora de perfumes, mas eu sempre gostei muito, igual eu falei, é a odontologia que me escolheu, e eu acredito muito que por ser essa profissão de cuidar dos outros, de proporcionar para os outros uma transformação de vida. E como foi o seu primeiro atendimento? Você lembra? Foi ruim? Como que foi? Teve os primeiros da faculdade, né, que por mais que sejam difíceis, a gente ainda tem o respaldo de saber que tem um professor ali para cuidar se der alguma coisa errada. Mas o primeiro atendimento no meu consultório, eu
Eu sempre costumava dizer que se o paciente soubesse tanto de medo que eu estava, ele nem tinha ido na consulta. Porque é como se você fosse jogado numa selva, né? Quando você sai da faculdade, porque você tem pouco, nem zero experiência, né? Porque a experiência que a clínica odontológica dentro da faculdade te dá é muito pouca e é uma experiência falsa, na verdade, né? Porque, igual eu falei, a gente tem um professor ali para resolver qualquer tipo de problema que possa acontecer. E no dia a dia a gente não tem mais, é a gente por a gente mesmo. Então eu estava muito nervosa. Primeira anestesia, a gente treme mais que o paciente, mas depois a gente vai se acostumando e vai virando uma rotina. E qual foi a sensação de ver o seu primeiro sorriso transformado? Essa é a parte mais bonita da odontologia, a transformação que ela provoca na vida das pessoas. Um grande prazer que eu tive foi de transformar o sorriso da minha mãe na faculdade. Então, minha mãe foi minha paciente de prótese e ela tem até hoje as próteses dela, só uma que deu um problema no início desse ano que a gente teve que arrumar. Mas eu consegui já realizar um grande sonho que foi transformar o sorriso da minha mãe na faculdade. Mas quando a gente vê todo paciente que tem a vida transformada, é muito importante. São pacientes diferentes, com histórias diferentes, mas que dá uma gratificação pra gente, uma gratidão pra gente pela profissão que a gente exerce, é bom demais. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo, lá no começo da faculdade, qual seria? Lá no começo da faculdade, primeiro que eu estudaria mais administração de empresa, não só odontologia, que eu acredito que seja uma falha na toda faculdade de saúde. Ela peca em não ensinar o seu aluno a que ele precisa administrar a profissão dele, a carreira dele, né? Ou seja, num consultório só ele, ou no que hoje a gente virou aqui uma clínica com mais profissionais, com bastante colaboradores. Então, eu falaria para a Viviane lá de trás estudar administração, porque ela ria de quem estudava administração. E quando que surgiu a ideia da Fortes Bigatão? Quando eu abri o meu consultório, eu trabalhei por um período. Eu colocava dentistas para trabalhar para mim já, mesmo sendo só uma cadeira. Como eu trabalhava meio período na prefeitura, o período que eu estava na prefeitura, eu colocava os colegas para trabalhar. E a Maria Catarina, eu conheço ela desde que eu me mudei para Itaporã, a gente era vizinha de frente, e ela era uma menininha quando eu mudei para cá. E ela se formou em odontologia, na época ela estava terminando, ela fez estágio, na verdade ela fez um dia de estágio, depois ela me abandonou e foi fazer estágio de endo lá em Dourados, que era uma oportunidade bem bacana que ela tinha. E logo que ela se formou, eu chamei ela para atender comigo ali, fazer clínico geral. E quando eu percebi que a Maria tinha uma pegada maior para venda e tal, eu comecei a passar para ela algumas avaliações e ela foi gostando, pegando o jeito também do negócio. E como eu e ela queria que tivesse em Itaporã uma clínica bacana para a cidade, que era algo que não tinha, a gente resolveu se unir ao invés de se separar e fazer duas clínicas que também a cidade não comportaria. Então a gente, por esse sonho, que as duas tinham o mesmo sonho, a gente se uniu e formou a Fortes Bigatão. E como foi a inauguração da Fortes Bigatão? A gente teve a ideia em setembro de se unir e aí a gente começou a reforma aqui, que era de uma casa que a Maria herdou do avô, e a gente inaugurou em janeiro. E todo o processo começou ali também a pandemia. Então, a nossa inauguração foi numa sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, onde a gente já não podia mais fazer aquelas festas gigantes que tinham, né? Então, estavam todos com máscara e a parte, por exemplo, das bebidas e da comida era um saquinho, um lanchinho que a pessoa pegava e ou ela levava embora para casa ou ela comia ali fora, porque a gente não tinha um lugar para comer, assim, para festejar. Então, mas veio bastante gente ainda na inauguração. Só que aí na segunda-feira todos nós estávamos com Covid, eu, a Maria, minha família, a funcionária, a gente tinha apenas uma funcionária, ela também positivou Covid. Então na terça-feira a gente fechou
e fomos abrir de novo depois de 15 dias, que era o período que precisava ficar trancado dentro de casa. Então, nossa inauguração foi assim, com um dia de funcionamento, depois a gente teve que fechar durante 15 dias por conta do Covid. E como tem sido esses quase 5 anos de clínica? Aqui foi muita transformação, tanto em estrutura da clínica, né? Quando a gente abriu, a gente tinha 2 salas, onde eu e a Maria, a gente realizava a maioria dos atendimentos, a gente só não fazia mesmo aquilo que não, por exemplo, implante que a gente não fazia, endo, né, coisas muito específicas que a gente tinha outros colegas, senão a gente fazia tudo, desde a avaliação até os atendimentos, e a gente tinha uma funcionária. E então hoje a gente já mudou completamente a estrutura física da clínica, a gente já cresceu, dobrou de tamanho, já passamos por diversas obras, espero que a gente fique um longo período sem obras. A gente tem 3 salas, sendo 2 de atendimento e uma exclusiva para avaliação. Nós temos 10 dentistas colaboradores, nossas funcionárias também que nos ajudam muito no dia a dia, que sem elas a clínica não andaria. E eu e a Maria, a gente fica na parte administrativa, né? Ela cuida mais da parte clínica e eu mais da parte do financeiro e das funcionárias. A gente evoluiu muito também como pessoa, com pensamentos diferentes, né? O que a gente era quando a gente abriu a clínica, com certeza a gente não é mais hoje. E pra gente finalizar, o que você espera do futuro da clínica, do seu futuro como dentista? O que eu espero da clínica é que ela tenha um crescimento ainda maior e que a gente consiga atingir, mostrar para a cidade de Itaporã o grande potencial que a gente tem, o que a gente verdadeiramente quer fazer pelos nossos pacientes, quer transformar a vida deles através do sorriso, que esse é o grande poder da odontologia. Para mim, eu espero uma vida ainda muito ativa, de muito aprendizado, e lá mais na frente uma aposentadoria bem bacana. Mas antes disso eu quero crescer muito, quem sabe abrir outras clínicas, que a gente nunca sabe qual que é o futuro, mas trabalhar para evoluir, tanto a clínica quanto eu, todos os dias, esse é o meu objetivo. Obrigada, doutora Viviane, ficamos por aqui. E você que gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, conte um pouquinho da nossa história também para alguém que você goste e venha conhecer a Fortes Bigatão Odontologia.